TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TRE Ceará inicia terceiro simulado nacional de hardware. Novas propostas estão sendo analisadas sobre o impacto das barracas na Praia do Futuro. Revogar o Estatuto do Desarmamento. Proposta tramita no Senado Federal. Confira o quadro Direito Empresarial com o advogado Cleto Gomes. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará iniciou no dia 9 de outubro o terceiro simulado nacional de hardware. O teste acontece no Centro de Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas de Fortaleza e também em Limoeiro do Norte. O evento é uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral e tem o intuito de identificar e registrar falhas no hardware das urnas eletrônicas, permitindo assim a análise posterior de suas causas e a identificação de possíveis soluções a serem adotadas até a realização do pleito de 2018 em todo o país. O teste acontece no Centro de Armazenamento e Manutenção de Urnas Eletrônicas de Fortaleza, no bairro Antônio Bezerra. Ao todo, 853 urnas simularão votações. E o objetivo do Tribunal Superior Eleitoral é identificar e registrar falhas para evitar erros no pleito de 2018. Faz parte do nosso calendário de manutenção das urnas. Nós temos nossa manutenção preventiva normal. E esse evento é um evento especial porque ele se trata de manusear apenas 4% do parque de urnas do estado. Os trabalhos ocorrerão em Fortaleza e em Juazeiro do Norte. Identificando algum erro no hardware, as urnas serão encaminhadas aos procedimentos técnicos. Podemos ter dois tipos de problema que podem aparecer. Problemas com o programa, problemas de software, e isso a gente passa para o Tribunal Superior Eleitoral, e problemas de hardware, problemas com equipamentos, que entram no nosso ciclo normal de manutenção. Fazemos o chamado para a empresa prestadora de serviço e ela comparece aqui no centro de armazenamento e faz a manutenção corretiva. O juiz Roberto Viana Diniz de Freitas e o advogado Tiago Asfor Lima tomaram posse nos cargos de juiz de direito titular e juiz titular na categoria jurista da Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. O juiz Roberto Viana compõe a Corte do TRE desde agosto de 2014 como juiz substituto. Ele foi escolhido como juiz titular na sessão de 21 de setembro pelo Tribunal de Justiça do Estado, na vaga aberta por ocasião da nomeação do juiz Francisco Mauro Ferreira Liberato para desembargador do TJ. Tiago Asfor foi nomeado no último dia 19 de setembro pelo presidente da Câmara dos Deputados no exercício da presidência da República, Rodrigo Maia, como jurista para a vaga aberta por ocasião da saída do advogado Cid Marconi em 2015. A Junta Comercial do Estado do Ceará, JUSEC, é uma autarquia estadual responsável pela administração e execução dos serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins. E para falar sobre o papel da JUSEC, bem como sobre as iniciativas que visam desburocratizar suas atividades, nós conversamos agora com a presidente da autarquia, doutora Carolina Monteiro. Doutora Carolina, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço o convite, o prazer é todo nosso em estar aqui apresentando as nossas ações com o intuito de simplificar o processo de legalização das empresas. Inicialmente, eu gostaria que a senhora destacasse aqui para os nossos telespectadores o papel, as atribuições da autarquia. Sim. A Junta Comercial, ela tem um papel, princípio desde a criação, em todo o Brasil, que é o de promover a publicização dos atos de registro de pessoas jurídicas, mercantis, assim como define o Código Civil de 2002. Dentre essas atribuições, a gente tem a de registro de autenticação de livros mercantis, livros diários de empresas, emissão de certidões de empresas lá constituídas e o ato de registro e emissão de carteiras dos tradutores, intérpretes comerciais, que são também selecionados pela Junta Comercial, dos trapicheiros, dos armazéns gerais, administradores de armazéns gerais e dos leiloeiros. A Junta Comercial, então, ela é a porta de entrada e saída para toda e qualquer empresa que queira iniciar ou encerrar um empreendimento. Isso, para todas as empresas mercantis, porque a gente também tem as empresas simples que são registradas nos cartórios de pessoas jurídicas.
Uma grande novidade apresentada recentemente pela Junta Comercial foi a criação de um aplicativo, né, o JUSEC Mobile. Sim, A senhora poderia falar um pouco sobre esse aplicativo? O aplicativo é uma iniciativa da Junta que visa dar uma extensão a esse processo, que é a implantação de tecnologia nesse processo de legalização de empresas, né? O objetivo inicial do aplicativo é justamente dar uma maior transparência dos acompanhamentos dos processos que foram submetidos a registro, né? No momento em que o documento ele entra na Junta para ser uma empresa ser constituída ou alterada ou extinta, eu posso, através do aplicativo, ter todo o caminho desse processo lá na Junta, poder acompanhar e receber as notificações de mudança do status do processo na Junta. Mas existe a possibilidade, ou pelo menos está sendo estudado, de que pelo menos uma das fases do registro seja feita através desse aplicativo? Sem dúvida, a gente está trabalhando intensamente, né, em poder estender os serviços do aplicativo, né, e um dos serviços que a gente pretende disponibilizar em um curto prazo é o registro de empresas individuais através do aplicativo e emissão de certidões através do QR Code, né? Isso a gente acredita que vai dar uma celeridade muito grande na prestação desse serviço. Doutora Carolina, existe uma rede denominada Rede Simples, né? Gostaria que a senhora explicasse o que significa essa rede e como funciona. Tá. A Rede Simples, ela decorre de uma lei, que é a Lei 11.598, uma lei nacional, e que objetiva, né, a entrada única de dados e documentos a fim de simplificar o processo de legalização de empresas, né? A gente tem uma realidade em que no Brasil há uma dificuldade muito grande em se legalizar uma empresa, ou seja, o que é legalizar a empresa? Desde se ter a ideia do registro da Junta até o real funcionamento dessa empresa. A gente tinha, anteriormente à lei, a gente tinha um registro na Junta, depois a emissão de CNPJ na Receita Federal, emissão de alvará de funcionamento pela SELMA, licença sanitária, que é a Vigilância Sanitária Municipal, a Vigilância Sanitária Estadual, né, para determinadas atividades, a emissão de inscrição municipal através da CEFIM e a de inscrição estadual através da Cefaz, né? Esse percurso, até legalizar uma empresa, era muito grande. E a lei da Rede Sim, ela vem justamente para diminuir esse caminho. Como a Junta e a maioria das empresas, elas são mercantis e são, portanto, registradas na Junta, a ideia da Rede Simples é exatamente colocar no portal da Junta Comercial todos esses órgãos integrados, a fim de que simplifique e diminua esse percurso desses empreendedores até legalizar o seu negócio. E o registro digital, ele já também está sendo disponibilizado pela Junta Comercial do Estado do Ceará, não é verdade? Sim, uma das nossas primeiras ações de gestão foi colocar um sistema interno na Junta que conversasse bem com a ideia da Rede Sim. Se hoje nós temos um portal que ampara vários órgãos que são necessários ao processo de legalização, nada mais natural que nós tivéssemos um processo interno também digital. Esse processo digital, ele permite que o empreendedor ele possa dar entrada através da internet. Quem possui certificado digital, eu faço o instrumento no computador, assino digitalmente, meus sócios podem estar em qualquer lugar do mundo, assinam digitalmente, eu já submeto através de um clique para a Junta Comercial, ou seja, não é necessário mais o deslocamento até a sede da Junta para dar entrada em qualquer ato que seja. Então, a gente já abre a possibilidade de abertura de empresas através da internet. Tanto abertura, quanto alterações, quanto extinções de empresas, emissão de certidão, a gente já faz tudo via internet, né? A gente não emite mais certidão presencialmente. Então, a ideia é que a gente, de fato, simplifique e reduza a carga burocrática para os empreendedores. Dando mais agilidade. Dando mais agilidade. A ideia é que a gente diminua esse prazo para até 5 dias. Doutora Carolina, a JUSEC firmou em setembro um convênio com o Instituto de Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Ceará. O objetivo principal é simplificar o processo de abertura e legalização de empresas no Estado. Esse convênio representa a integração do Instituto à Rede Simples. Eu gostaria que a senhora falasse. Sem dúvida. Só logo após um breve intervalo. Tá. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza
e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar a presidente da Junta Comercial do Estado de Ceará, doutora Carolina Monteiro. Doutora Carolina, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre um convênio firmado no último mês com o Instituto de Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Estado de Ceará, para simplificar o processo de abertura e legalização de empresas no Estado. O que significa esse convênio? Esse convênio é mais uma ação para a integração da Rede Simples, né? A Rede Simples, ela compreende os órgãos de registro, né? E a gente já tem também um convênio a ser firmado com a OAB para a Sociedade de Advogados, também entrando pela Rede Simples, também simplificando o processo de legalização para a Sociedade de Advogados. E o IRTDPJ, ele é uma ação da Rede Simples na medida em que o processo de legalização das pessoas da sociedade simples, né, que são registradas em cartórios, elas também têm um processo simplificado. Como a Junta é órgão centralizador da Rede Simples, esse convênio foi feito com a Junta Comercial para que o integrador estadual possa receber e repassar aos cartórios essas informações também com deferimento do CNPJ, através do nosso portal, né? E está sendo preparado também um convênio dessa natureza com a OAB? Com a OAB. Já foi conversado com o presidente Marcelo Mota, né? Ele gostou muito da ideia. A ideia é que a gente possa integrar todos os órgãos de registro e de legalização, né? De formalização de empresas. A gente está dependendo de um convênio com a OAB Nacional e a Receita Federal, para que a gente possa fazer com os estados. Doutora Carolina, qual o papel da Junta Comercial para o desenvolvimento econômico do Estado? Na medida em que a Junta Comercial ela tem em seu portal, tem no seu bojo, toda a responsabilidade de se legalizar uma empresa, no momento em que se integra esses órgãos que são inerentes ao processo de legalização, o papel dela já não é o mesmo do passado de ser um órgão burocrático e um mero cartório, não é? A gente hoje já tem todo o processo de legalização funcionando dentro do portal da Junta, né? A gente já tem efetivação, hoje a gente já emite através da Junta Comercial CNPJ, inscrição municipal através da integração com a Cefim, alvará de funcionamento através da integração com a Selma, a licença sanitária municipal também com integração com a Selma, a Cefaz já está integrada, estamos fazendo teste em produção, então a inscrição estadual já vem através da Cefaz. Então esse processo ele já está hoje simplificado também com o registro digital na Junta. Então a gente acredita que o papel da Junta, no momento em que simplifica, que retira a carga burocrática, atua diretamente no processo de desenvolvimento econômico do Estado. Com certeza. A senhora acredita que a legislação atual, ela acaba sendo um entrave ao empreendedorismo no Brasil? Eu não tenho dúvida disso, né? A gente tem discutido muito a nível nacional com as juntas comerciais da necessidade de, além de reduzir os procedimentos, além da tecnologia que a gente dispõe hoje para simplificar processos, para simplificar procedimentos, a gente também tem a necessidade de rever a legislação. Preciso que a legislação avance. É necessário porque a tecnologia ela está aí para a gente dispor dela, para simplificar esses procedimentos, mas a legislação muitas vezes ela engessa o uso da própria tecnologia para isso, né? Então a gente tem tido uma discussão muito forte para mudar a legislação e fazer não com que a legislação ela simplifique a questão do controle do Estado, que a gente acredita que é necessário, mas que ela simplifique também, né? A gente acredita que a gente tem muito para avançar, mas que às vezes a legislação ela está muito tempo atrasada em relação ao tempo que a gente está hoje. Então é necessário que a gente rediscuta tanto a questão da legalização de empresa como a questão do processo. Já tem hoje muitas ações nesse sentido de simplificação das obrigações tributárias, né? Mas a gente acredita que no processo de legalização, a legislação ela tem representado um entrave para os avanços na simplificação. Doutora Carolina, qual conselho a senhora deixaria para as pessoas que estão aqui nos assistindo e estão pensando em empreender, estão pensando em abrir o seu primeiro negócio e até mesmo para aquelas pessoas que estão atuando na informalidade? Bom, hoje o processo está simplificado, hoje é possível fazer tudo pela internet, hoje o caminho ele foi sobremaneira reduzido, então é necessário que os empreendedores eles venham entrar no portal da Junta Comercial, conhecer esse processo simplificado, adquirir os certificados digitais, porque representa de fato uma simplificação, uma facilidade
em registrar uma empresa. A gente tem uma novidade que está para sair agora até dezembro, que é o registro de empresas individuais automático, sem necessidade da própria análise pela junta, com análise só do sistema, porque representa só dados, né? A gente já faz uma checagem de dados via sistema. Esse registro ele vai ser automático em até 5 minutos. Então, hoje o processo está mais simplificado e que está favorecendo o ambiente de negócio. Esse é o nosso trabalho, é favorecer o ambiente de negócio para que os empreendedores eles se sintam capazes de se legalizar e se formalizarem. Então, é um ambiente hoje propício para o ambiente de negócio e o desenvolvimento econômico do Estado. Doutora Carolina, o tempo realmente voa, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza a Junta Comercial, em seu nome, pelas iniciativas no sentido de desburocratizar suas atividades e facilitar o dia a dia do empresário, do empreendedor, e abre agora espaço para suas considerações finais. Sim. A gente acredita que a Junta hoje ela está imbuída do papel de atuar diretamente no desenvolvimento econômico do Estado e do Brasil. Então, esse papel hoje representa um trabalho de desenvolvimento de políticas públicas e de ações a fim de melhorar o ambiente de negócio do nosso Estado. Então, a mensagem que a gente deixa para os empreendedores é que nós temos hoje um processo simplificado e que eles nos procurem para que a gente possa dar orientações, para que ele possa se legalizar e se formalizar e não deixar de correr risco. Né? Contribuir com o Estado e contribuímos com os empreendedores. Obrigado. Nós que agradecemos. Ivelise Maia. Revogar o Estatuto do Desarmamento. A proposta tramita no Senado Federal. A previsão é de que qualquer pessoa que tenha bons antecedentes criminais, exame psicológico em dia, exames técnicos também, poderão comprar uma arma. Em 2003, com a efetivação do Estatuto do Desarmamento, a aquisição de armas de fogo ficou mais rigorosa. A autorização concedida pela Polícia Federal depende de alguns requisitos, como teste psicológico e exames técnicos. De lá para cá, pesquisas afirmam que 160 mil homicídios por armas de fogo foram evitados no Brasil. Porém, a facilidade de compras de armamentos no mercado clandestino, 86% das apreensões da Polícia Militar, provoca uma sensação de insegurança. E a restrição à aquisição e ao porte de armas foi a justificativa do senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, através do seu projeto de decreto legislativo, que propõe a revogação do Estatuto do Desarmamento. Ele argumenta que a população precisa se defender diante de tanta insegurança. Mas, para Giovanni Jacó, especialista em segurança pública, a solução não é armar o cidadão. O estudioso confirma que a Lei 10.826 de 2003 reduziu sim a violência no país. O que falta mesmo é a efetivação de políticas públicas que tratem sobre o tema. 60 mil homicídios são praticados hoje e cerca de 72% desses homicídios eles são praticados por arma de fogo. Então, tem uma complexidade muito grande. E a gente vê a crise ou a incapacidade do Estado de gerar políticas públicas que, de fato, efetivem e deem respostas, na verdade, efetivas para esse drama que passa a sociedade brasileira e que recai sobre nós. O projeto que tramita no Senado Federal propõe também a realização de um plebiscito junto com as eleições do ano que vem. Os brasileiros, inclusive, já podem se manifestar no portal do Senado através de uma enquete virtual. A possibilidade da mudança foi comentada entre os parlamentares da Câmara Municipal de Fortaleza. Nós estamos vivendo um momento de muito estresse. Muitas vezes, por qualquer discussão que tenha, a pessoa que estiver com a arma de fogo, ela já sai do carro e já mata aquela pessoa sem nem procurar ter um diálogo. Então, assim, armar nosso povo não vai resolver a violência, vai gerar mais violência. Essa que é a verdade. A questão não é essa, a questão que nós temos é que fazer políticas públicas, nós temos que melhorar as nossas escolas, iluminar as praças, dar oportunidade à nossa juventude. Eu acho que o Estatuto do Desarmamento ele não deve ser revogado. Eu acho que o problema da segurança ele não se resolve com a circulação de mais armas dentro da sociedade. Muito pelo contrário, tem estudos que comprovam que quanto mais civis portando armas de fogo, maiores os índices de
criminalidade, de homicídio, né, de acidentes com armas de fogo. No quadro Direito Empresarial de hoje, com o advogado Cleto Gomes, você vai saber como os sindicatos enfrentarão o fim do imposto sindical a partir do dia 13 de novembro, quando a nova legislação trabalhista entrará em vigor. Prezados telespectadores, queria agradecer mais uma vez, Everton, o fato de a gente estar aqui no seu programa, hoje para debater exatamente a extinção do imposto sindical. O imposto sindical, ele sempre foi muito criticado pelo segmento empresarial, por grande parte, até dos próprios sindicatos, dos trabalhadores, porque ele era um pagamento que era feito de forma compulsória. Então, a legislação trabalhista, através dessa reforma introduzida por a lei, introduziu a reforma, ele extinguiu o imposto sindical. Então, vários segmentos sindicais, seja da parte empresarial, seja da parte do sindicato dos trabalhadores, passaram a questionar e a discutir como os sindicatos iriam sobreviver a partir desta extinção. Então, realmente, eu tenho feito algumas reflexões a respeito da matéria e a gente sente que realmente ela se torna um pouco complicada para os segmentos sindicais. Porque se um sindicato ele não detém o poder econômico para que ele possa sobreviver e prestar assistência aos trabalhadores, dificilmente ele tem dificuldade de manter toda uma estrutura funcionando, principalmente com a reforma que estimula a negociação coletiva, inclusive que passa a prevalecer acima do legislado. Então, existe já uma medida provisória, ou melhor, uma minuta de medida provisória que está circulando e há expectativa de que o governo federal venha a editar uma medida provisória instituindo uma nova modalidade de contribuição. Seria a contribuição de assistência e negociação coletiva. Com a introdução, se essa medida provisória vier a ser assinada, os sindicatos podem, no mês da negociação coletiva, introduzir o pagamento, também de forma compulsória, envolvendo associado e não associado, dessa contribuição. Quer dizer, é também concebível que o sindicato venha a prestar um determinado serviço, homologando rescisão, se o empregador e o empregado assim optar, fazendo a negociação coletiva, sem que ele tenha uma contraprestação pecuniária por essa prestação de serviço. Então, na medida provisória, na minuta da medida provisória que está sendo circulando, não existe parametrizado um percentual, mas cabe aos sindicatos, observando o princípio da proporcionalidade, instituir esta modalidade de contribuição. Isso aqui seria devida no mês da negociação coletiva tão somente. Então, se essa medida provisória vier a ser editada, a partir de sua vigência, os sindicatos podem introduzir essa contribuição, que ela envolve o associado e não associado, e a outra contribuição que pode ser instituída e deve, nos termos do estatuto da entidade sindical, é a mensalidade sindical, que essa sim é devida só pelo associado ao sindicato. Então, é uma expectativa que existe de edição dessa medida provisória para que, no caso, possa regulamentar, digamos assim, admitir a possibilidade dos sindicatos se utilizar dessa faculdade e, no caso, restabelecer o pagamento de um determinado valor para que os sindicatos possam sobreviver. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos.
formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. Então não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, ligue 3464-3991. O Centro de Apoio do Advogado e da Advocacia da OAB Ceará está cada vez mais atenta às prerrogativas dos advogados, coibindo e representando contra todo e qualquer tipo de abuso que dificulte o exercício da profissão. E para falar sobre as iniciativas e a defesa das prerrogativas dos advogados, tanto na capital quanto no interior do estado, nós conversamos agora com o coordenador do Centro de Apoio, Dr. José Navarro. Dr. Navarro, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio do programa Mundo Jurídico. Satisfação é nossa, Velt, de estar podendo participar novamente desse conceituado programa. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria inicialmente de começar tocando num ponto polêmico, que diz respeito a um projeto de lei apresentado pelo Poder Judiciário, que versa sobre a reforma do Judiciário e que, na realidade, vai culminar com a extinção de várias comarcas no interior do estado. Como é que o Centro de Apoio está acompanhando e o que representa o fechamento dessas comarcas para o dia a dia da advocacia? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela se manifestou já publicamente, tem trabalhado incansavelmente, né, principalmente através do presidente Marcelo Mota, contra esse projeto, principalmente no que diz respeito à extinção das comarcas. Isso, na verdade, tem um reflexo direto na atividade profissional do advogado. Ora, se o jurisdicionado que está lá no canto, lá no sertão, naquele mais necessitado, ele não tiver, né, uma unidade do fórum naquele local, ele dificilmente vai ter o benefício, a sua demanda solucionada, né? Isso acaba refletindo na atividade profissional daquele advogado que atua naquela região. Então, no nosso entender, o tribunal, nesse sentido, está indo na contramão. Na verdade, o ideal seria que em cada município tivesse uma comarca, cada município fosse sede de uma comarca, né? Ampliando, assim, a prestação jurisdicional, principalmente para aquela população mais necessitada. E o senhor tocou numa questão importante, é que o jurisdicionado ele está próximo do advogado e não do magistrado. Então, o primeiro a ser cobrado, quando a coisa não funciona, é o advogado. Exatamente. Quem faz aquela ligação com o cliente é o advogado. Normalmente, o processo está demorando, o cliente chega e pergunta ao advogado o que é que está acontecendo, por que é que meu processo não anda, por que é que não foi julgado ainda, por que está demorando tantos meses, tantos anos e eu ainda não tenho uma solução para o meu conflito. Então, o advogado é que tem que dar aquela resposta que muitas vezes ele não tem, é uma resposta que depende do Poder Judiciário. O senhor acredita, então, que o Poder Judiciário poderia ter adotado outras medidas alternativas ao invés de pensar em fechar e extinguir comarcas? Olha, eu acho que talvez o Judiciário tenha que fazer uma reforma, talvez ele tenha que cortar gastos, nós vivemos um momento de crise, só que eu acho que ele optou por um caminho que não é o mais adequado. Eu acho que se tiver que cortar alguma coisa, por que não se começa com gastos supérfluos, por exemplo, como um carro para os desembargadores? Para que é uma coisa ultrapassada, antiga, né, que não se usa, né, não se vislumbra mais em país nenhum, o magistrado ter um carro para levá-lo pela manhã, um motorista, né, disponível durante o dia todo, e para levá-lo no final do expediente para casa. Quer dizer, são 44 desembargadores, com carro, com motorista. Então, isso bastaria que houvesse para o tribunal alguns carros disponíveis para o trabalho, para o dia a dia. E outra situação também que onera demais, né, o judiciário é o auxílio moradia, o auxílio, né, que é um negócio que, uma forma de indireta, de talvez até ultrapassar os limites legais aí da remuneração do magistrado, e que é uma coisa que não é, no meu entender, assim, moral, né? Uma forma de remuneração que totalmente desnecessária. Com certeza o tribunal economizaria muito e muito, né, com medidas desse tipo. Aí sim, se não tivesse, né, uma solução, ele pelo menos demonstraria
uma intenção de reduzir gastos, de cortar coisas, né? Aí ele poderia pensar em reestruturação do Poder Judiciário e medidas que, caso essas outras não tivessem um efetivo, né, resultado. Até porque extinguir comarcas, além de dificultar o exercício da profissão da advocacia, acaba inviabilizando, ou pelo menos dificultando a concretização do princípio constitucional do acesso à justiça, não é verdade? Do acesso à justiça, exatamente. Nós teríamos que ampliar a prestação judicial. Né? Hoje nós não temos, o tribunal tem uma defasagem, hoje nós temos que ter mais magistrados, e não é só magistrados, nós temos que ter mais servidores. Verdade. Porque não adianta você ter um magistrado e você está utilizando servidores das prefeituras, que ferem inclusive a independência entre os poderes. Né? Então você tem que ampliar, tem que ter mais magistrados, mais servidores, mais estrutura física, digitalização dos processos no interior, em todo o estado. Então é isso que precisa, nós precisamos ampliar e não reduzir. Doutor Navarro, eu gostaria que o senhor destacasse aqui quais são os principais problemas e dificuldades enfrentados pelos advogados na capital e no interior do estado. Nós temos hoje, eu vejo assim uma dificuldade muito grande do advogado criminalista, principalmente. Nós temos desde delegacias, por exemplo, que elas acabam cumprindo um papel que não é da Polícia Civil, né, custodiando presos. Então hoje aqui na capital, por exemplo, nós temos o CODE, que é o Complexo das Delegacias Especializadas, que lá funciona praticamente um mini presídio com mais de 100 presos, né? Onde, por não ser a estrutura adequada, claro, eles não têm condições nem de segurança, nem de estrutura, né? Para poder fornecer um atendimento adequado para aquele preso que está lá. Então o advogado tem muita dificuldade em se avistar com o preso. Limitações de horário, limitações, né, de períodos por conta de segurança ou coisa do tipo. Então isso dificulta sobremaneira a atividade profissional do advogado. Nos próprios presídios, né, a questão de segurança, a questão hoje é muito séria, é muito forte. Hoje a Sejus, ela colocou, né, as facções, faccionou os presídios, né? Então isso cria uma estrutura muito problemática, perigosa para a sociedade, que isso pode redundar em situações mais problemáticas no futuro, né? E para o advogado reflete diretamente, a dificuldade é muito grande, né? Nos presídios, nas delegacias. No interior do estado, eu creio que o problema maior hoje é a falta da prestação jurisdicional. Então, quando você tem um magistrado que responde por 2, 3, 4 comarcas, ele não consegue ir além dos processos que envolve réu preso, envolve pensão alimentícia, coisa do tipo. Então, o advogado, ele né, que como você disse, é o porta-voz daquele cliente, o cliente procura por ele para saber, né, como está o andamento daquele processo, ele não tem uma resposta que possa dar ao seu cliente, porque as coisas não andam, as coisas não funcionam. Doutor Navarro, está tramitando um processo no Conselho Nacional de Justiça que diz respeito ao atendimento limitado, esse atendimento limitado está sendo feito por 2 magistradas da comarca de Fortaleza. Limitou os horários de atendimento do advogado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado da Advocacia do OAB Ceará, Dr. José Navarro. Dr. Navarro, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre um processo que se encontra no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, que diz respeito ao atendimento limitado que está sendo feito por 2 juízas da comarca aqui de Fortaleza. Como é que está esse processo? Alguns magistrados têm colocado essa limitação de horário para o atendimento ao advogado.
E isso já existe um posicionamento do CNJ, do próprio Lomanda, do próprio Estatuto da Advocacia, de que é um dever funcional do magistrado receber, né, os advogados, faz parte daquela atividade dele. E nós tivemos esse caso emblemático aí, que chegou ao nosso conhecimento, de duas magistradas que colocavam como apenas 2 dias durante a semana para o atendimento ao advogado. E dentro desses 2 dias, ainda com horário limitado, né, algumas horas pela manhã e a outra era durante o período da tarde somente. Então nós tentamos no primeiro momento conversar com as magistradas, elas mantiveram, ingressamos na época na corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará e o tribunal acabou acolhendo os argumentos das magistradas e arquivou o processo, então nós ingressamos no Conselho Nacional de Justiça. E hoje esse processo ele está pautado já, deve estar sendo, nas próximas sessões do Conselho Nacional de Justiça, deve estar sendo apreciado e a gente acredita que o CNJ vá, né, restabelecer esse direito, essa prerrogativa do advogado. O senhor falou na Corregedoria do Tribunal de Justiça. De que forma o trabalho desenvolvido pela Corregedoria pode facilitar o exercício da advocacia? A Corregedoria tem um papel importante, porque ela tem a função de fiscalizar, de verificar, claro, né, a atuação dos magistrados, e ela conta com uma estrutura muito precária, poucos juízes auxiliares, então é uma imensidão. Você pegar só no Fórum Clóvis Bevilacqua, por exemplo, são mais de 100 unidades jurisdicionais, né, espalhadas pelo estado todo, é uma infinidade para uma quantidade muito reduzida de profissionais que atuam na Corregedoria. Agora eu faço um registro aqui que, desde a gestão do atual desembargador Darival, né, o atual corregedor, ele tem sido muito atuante, né, ele e a sua equipe, com várias inspeções aqui na capital, no interior, né, tem acolhido todas as reclamações, as situações que nós colocamos, né. Até recentemente nós estivemos no gabinete do desembargador, numa situação de uma comarca que estava fechando a secretaria no horário de almoço, né, contrariando a legislação, inclusive a portaria do presidente do tribunal, né, que regulamenta o horário de funcionamento. Tentamos conversar na comarca, mas se mantiveram irredutíveis. E o desembargador, corregedor, tão logo soube da nossa informação com relação a esse horário, imediatamente ele já providenciou, já determinou que fosse revogada essa portaria do magistrado e que fosse restabelecido o horário de funcionamento. Então foi uma atitude muito proativa e imediata, positiva, que a gente acredita que tem que ser dessa forma. E eu faço aqui um registro que eu desde 2003, né, que tenho nessa área assim, né, de prerrogativas e acompanho muito o trabalho da corregedoria, né, do tribunal principalmente, e eu vejo que assim, é a primeira vez que a gente vê uma corregedoria atuante que efetivamente coloque o dedo na ferida mesmo, vá onde estão os problemas, né, e tente solucioná-los. Várias inspeções que foram feitas já, tanto na capital como no interior, então a gente só tem que parabenizar esse trabalho que está sendo desenvolvido. Doutor Navarro, vamos falar um pouco agora sobre ética no exercício da advocacia. A gente tem visto aí ultimamente um grande número de falsos advogados, né, de propaganda irregular e até mesmo de captação de clientes de forma irregular. De que forma isso acaba prejudicando o exercício da profissão? Prejudica, na medida em que a maioria dos advogados permeiam a sua atuação por princípios éticos, atuam de acordo com o Código de Ética, de acordo com o Estatuto da Advocacia, e você tem alguns profissionais que começam a atuar, né, com propaganda irregular, com a utilização de laçadores, às vezes até falsos advogados atuando, isso interfere diretamente na atuação daquele profissional que procura atuar dentro da ética, porque ele está sendo prejudicado. É uma concorrência desleal, na verdade, né? Então, isso aí prejudica esse profissional e prejudica o bom nome da profissão, o bom nome da advocacia. Porque muitas vezes a imagem que passa para a sociedade do advogado fica aquela imagem negativa daquele profissional que atuou indevidamente, né? Muitos profissionais que se aproveitam de clientes humildes, né? Que
muitas vezes até se apropriam, né, de valores que deveriam repassar a seus clientes. Isso interfere no bom nome da advocacia. Então eu acredito que nós temos assim um tribunal de ética e disciplina na OAB muito atuante, né, dirigido pelo doutor Damasceno, mas eu acho que teria que ter alguma forma também de a OAB promover uma fiscalização também mais efetiva que pudesse coibir esses abusos que são cometidos tanto por advogados que não atuam dentro da ética, como por falsos profissionais. Doutor Navarro, os advogados que estejam nos assistindo e por acaso tenham as suas prerrogativas mal feridas, como devem fazer para acessar, para chegar até o Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia? Nós temos vários canais, né, de comunicação. Os principais é um telefone 0800 que é disponibilizado para que o advogado, de onde estiver, né, do interior, às vezes de qualquer local, ele possa entrar em contato conosco, que é o 0800 085 0800, disponível no horário comercial. E temos também um plantão 24 horas que fica com um dos advogados da equipe, né? Funciona dia e noite, final de semana, feriado, sempre disponível para o advogado, que é o 991 11 5533, que também pode ser utilizado quando o advogado enfrente alguma dificuldade ou alguma violação de prerrogativa. Doutor Navarro, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza o Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia, que a gente já acompanha o trabalho desenvolvido pelo Centro já há alguns anos e nós somos testemunho de como o Centro é aguerrido e não tem medido esforço no sentido de defender as prerrogativas da categoria e abre agora espaço para suas considerações finais. Nós agradecemos essa divulgação que é importante, né, que, principalmente para os novos advogados que estão chegando agora no mercado, né, que muitas vezes precisam não apenas, né, de uma situação que esteja violando sua prerrogativa, mas às vezes tem uma dúvida, às vezes tem uma dificuldade profissional e muitas vezes nos procuram para que a gente pedir uma orientação, alguma coisa do tipo, e a gente está sempre aberto, né, a esses colegas e aqueles também que de alguma forma ou de outra precisem da atuação mais efetiva da OAB. Obrigado. Ivelise Maia. A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, SEJUS, está participando do projeto Arte na Praça, edição especial do mês das crianças, com o Balcão da Cidadania. Com o serviço de emissão de RG e CPF, a agenda de outubro atenderá a 9 bairros das 5 regionais da capital. O Arte na Praça conta com participações culturais e brincadeiras voltadas para o desenvolvimento infantil. Nesse mês, o balcão incrementa a ação facilitando o processo de emissão de documentos com um atendimento itinerante. Para a emissão de primeira e segunda via de RG, é necessário levar xerox do RG anterior ou boletim de ocorrência, certidão de nascimento ou casamento para pessoas casadas, no caso, original, xerox da certidão e 2 fotos 3x4 recentes. Para a emissão de CPF, é necessário levar a certidão de nascimento ou RG e comprovante de endereço. Para maiores de 18 anos, deve ser apresentado o título de eleitor. Menores de 16 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, portando o documento de identidade, RG, e declaração do Conselho Tutelar. Para a segunda via do RG, é necessário o pagamento da taxa de R$ 47,33, cujo boleto pode ser emitido no site da Secretaria de Segurança Pública. Novas propostas estão sendo analisadas para tentar resolver o impasse sobre o futuro das barracas da Praia do Futuro. Acompanhe. Um debate que já dura mais de 10 anos pode finalmente chegar ao fim, após determinação do Ministério Público Federal para a demolição de 18 barracas desativadas na Praia do Futuro e o pedido de reordenamento da faixa de areia. Propostas estão sendo apresentadas por meio do Fórum Permanente para a Requalificação da Praia. A associação defende que as barracas permaneçam onde estão.
né? Porque assim, esse formato de barracas, isso já virou uma cultura para a cidade de Fortaleza. É muito importante para os moradores as barracas como estão e também para os turistas. Turista, quando chega aqui, se delicia com essa novidade, né? Com essa estrutura. A gente defende um projeto mais aberto, um projeto de ordenamento, onde a gente possa abrir janelas para o mar, como dizem os arquitetos, né? Onde você possa passar ali e ver o mar e ter um ordenamento geral na praia e também no bairro, que a gente não pode falar da Praia do Futuro só barracas de praia. Tem o bairro, que é importantíssimo, né? Várias comunidades estão aqui. Com relação ao fórum, eu acho que a gente começou a discussão, né? Vários projetos ainda serão apresentados, inclusive o projeto da associação, que a gente já está trabalhando nessa questão assim, das diretrizes, daquilo que a gente considera que seja bom para a praia, que seja bom para a cidade, que seja bom para as pessoas que procuram nossas barracas. Dentro das discussões, o Instituto de Planejamento de Fortaleza, o IPLANFOR, já apresentou 5 propostas para garantir o funcionamento aqui do corredor, que é um dos principais atrativos tanto para fortalezenses como para turistas que visitam a capital cearense. Segundo uma das propostas, 60 barracas de tamanhos diferentes serão realocadas em 12 blocos na Avenida Zezé Diogo, ganhando ainda 350 vagas de estacionamento e novo paisagismo. O Ministério Público considera, na ação, né, que está judicializada, que toda aquela faixa até o passeio é faixa de praia. Então, aquela área de berma toda teria que ser liberada, né, não podia ser área edificada. Aliás, não é área edificante, né? Então, a área edificada teria que estar após o passeio. Então, a alternativa que está se discutindo é essa possibilidade de trasladar essas barracas para essa faixa onde hoje é a via, né? Então, teria só uma via de acesso, um calçadão, as barracas inseridas e a parte das cadeiras na área de areia, mas cadeiras removíveis. É uma das propostas, né? Para ver se a gente consegue já ter uma alternativa para permanecer esses restaurantes, né, na área de praia, até como você falou, é um atrativo turístico e também para a cidade, para os habitantes da cidade usam essas barracas diariamente, no final de semana nem se fala. E a gente não pode deixar uma economia, né, para a cidade importante. Agora, é claro que se conseguir conciliar essa economia, né, esse atrativo turístico, esse lazer da população com o meio ambiente, maravilha. O assunto também foi debatido aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Em 2013, o vereador Acrísio Sena, do PT, defendeu a permanência dos empreendimentos na orla como pontos que impulsionam o turismo e a economia da cidade. Nós sabemos da importância que tem das barracas para o turismo, para o comércio e para o entretenimento aqui na nossa capital. E dentro das alternativas construídas a partir do Fortaleza 2040, apresentada pelo arquiteto Fausto Nilo, está a proposição de tirar as barracas da área de praia, da área da areia ali, e aquela avenida que ela é feita de calçamento, aquela avenida que fica em frente às barracas, seria a área onde as barracas iriam ocupar. O antigo calçadão e uma parte daquela rua seria ocupada pelas barracas e a área de praia totalmente livre para a população. É polêmica a proposta, mas nós estamos tentando buscar o consenso possível para aquela questão da requalificação da Praia do Futuro. A proposição do IPLANFOR é bastante generosa, trabalha condições de barracas pequenas, médias e grandes e acima de tudo, a proposta é dar à população o maior espaço possível da área de mar. E vamos acompanhar agora as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Defensoria Pública do Espírito Santo, inscrições até 23 de outubro. Prefeitura Municipal de Valinhos, em São Paulo, inscrições até 31 de outubro. Tribunal de Contas do Espírito Santo, inscrições até 21 de dezembro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram ou assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.